Oi, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, Adite. Obrigada pelo convite, obrigada pela possibilidade de falar um pouco aqui, compartilhar um pouco de conhecimento e aprender também com vocês. Estamos aqui com super feras ao nosso lado, ao meu lado. A gente tem um tema bastante discutido, debatido e às vezes por hoje tantas facilidades que a gente tem com IA e tudo mais, às vezes um pouco descartado. E é até engraçado que essa semana passada eu estava conversando com uma amiga que ia viajar para a Europa e olhou pela IA se ela precisava de visto e a IA disse que não. E ela foi sem visto e ela não entrou, porque a IA também erra. Eu acho que aqui a gente tem boas experiências para a gente poder compartilhar. A IA é super bem-vinda, mas não dá para a gente montar negócio baseado só em IA ainda. Então, eu abro a nossa palestra, nosso painel, com a possibilidade de compartilhar com vocês um pouco da experiência do Toninho, do Evandro, do Danilo, e agradeço a parceria por estarem aqui conosco. Mas, como a nossa profissão é uma profissão relativamente nova e as coisas estão mudando muito rápido, o dinamismo que precisa ter também para modelagem de produtos e a experiência que a gente, às vezes, com o aprendizado de acertar e errar, faz bastante diferença. Eu queria começar aqui primeiro pedindo que vocês, por favor, se apresentem brevemente para que a gente possa dar seguimento. Eu sou da Tudo Consultoria e recentemente também do Grupo Mauá de Goiânia, da Hold Mauá, com Arquipélago. E no segmento de multipropriedade, tempo compartilhado, timeshare, a gente tem modelagem de produtos feitos há anos por consultorias, a partir também de cases da RCI, cases que a gente vê no exterior, mas adaptado à nossa realidade. Eu queria começar com o Toninho, abrindo para que a gente possa falar sobre o tempo compartilhado. Bom, boa tarde, Adriana, boa tarde a todos. Agradecer a Adite por esse convite, poder participar aqui do painel. Acho que a maioria das pessoas me conhece, né? Eu sou conhecido como Toninho, da TC Brasil. TC Brasil é uma empresa de consultoria e gestão em tempo compartilhado, seja produto de direito de uso ou direito de uso real escriturado ou multipropriedade, né, incorporação imobiliária. E nesses anos todos da TC Brasil, nós tivemos a oportunidade de trabalhar, né, com os maiores projetos, as maiores marcas da hotelaria no Brasil, como Rio Quente, Beach Park, Enotel, Costa do Santinho, Mabu, Bourbon, entre outros. E sempre atuando, o primeiro passo da nossa atuação é a estruturação de produto, né? Quando nós somos procurados pelos nossos parceiros, clientes, nós entramos já no início na estruturação de produto, né? Seja ele um produto hoteleiro que pretende fazer um vacation club, ou seja um incorporador, um empreendedor que tem uma área que queira desenvolver um projeto do zero. Aí nós estudamos as particularidades de cada negócio, né, de qual seria o melhor produto a ser desenvolvido para aquele cliente, para aquela área. Foram várias viagens, várias visitas. Então, a gente entra realmente desde o começo, né, para desenvolver o produto. Nós participamos das reuniões com o arquiteto, desde o projeto arquitetônico, participamos num todo até o ponto de entrar mesmo com a comercialização, com a montagem de toda a estrutura de vendas e marketing e pós-venda, trabalho de ponta a ponta. E, Toninho, queria que você começasse falando, até antes de passar a palavra para o pessoal, como que você desenvolve, quando um empreendedor pede para que você desenvolva um produto para ele, como é que isso nasce? Como é que não, assim, já você bem atual, assim, no ponto de como que não ser mais um copia e cola para que o negócio funcione para todos os lados, para quem compra, para quem vende, para quem empreende? Então, Adriana, na verdade, assim, se for um produto de direito de uso, de pontos, um vacation club, né, o pessoal costuma chamar de timeshare,
não dá para ser um Ctrl-C, Ctrl-V, porque cada empreendimento tem as suas particularidades, né? Tem seus custos operacionais, tem a sua diária média, tem o seu tarifário. Então, nós construímos um produto de pontos com base no tarifário do hotel, né? Na tarifa operadora, quanto que vai custar esse produto, quanto que eu vou gastar para comercializar, o que vai sobrar de dinheiro. Esse dinheiro ele precisa pagar a hospedagem desse hóspede do Vacation Club para a hotelaria e ele precisa sobrar um resultado, porque senão não faz sentido. Então, a gente desenvolve o produto específico para aquele empreendimento, porque cada hotel tem uma tarifa hoteleira, cada hotel tem um custo operacional, cada hotel entrega um tipo de experiência. Então, não dá para eu pegar um produto de um cliente e fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. E os clientes me pedem isso. Ah, mas você deve ter um contrato aí já, me passa o contrato, o meu jurídico adapta. Eu falo, não, eu tenho. Não vou mentir para você e falar que não, eu tenho muitos contratos aqui. Mas não funciona desse jeito. Não é um copia e cola. Você precisa contratar um jurídico especializado que vai analisar o seu negócio, vai estruturar um contrato, vai ter uma estruturação jurídica exclusiva para o teu produto, até para que o teu jurídico possa defender o teu negócio numa ação. Não dá para você copiar. Ah, o Costão deu super certo, o Rio Quente deu super certo, vamos copiar. E tem cliente que chegou a ponto de ir comprar um produto, cancelar dentro dos 7 dias para ficar com o contrato e ele fazer um Frankenstein lá e montar o produto. Mas não funciona. Eu prefiro não pegar. Eu prefiro, se você quer seguir esse caminho, seja feliz, mas para nós não dá. Então já saí, já deixei de pegar projeto quando o cliente ele tem essa cabeça. Não vai funcionar, vai dar problema e a culpa nunca vai ser dele, vai ser nossa, sempre. Obrigado, Toninho. Evandro, boa tarde também. Pode, por favor, se apresentar e já pegar esse embalo, falando um pouco da operação do Village Itaparica, o que vocês consideram que está dando certo, o que foi corrigido, como que vocês também estão olhando para essa parte de modelagem de produtos, se vem novos produtos por aí e como que partiu essa necessidade, por favor. Pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui na AGIT com vocês, para a gente poder dividir um pouco dessa experiência que a gente conquistou nesses últimos anos. O meu nome é Evandro Paiva, eu sou sócio e diretor executivo da EDO Empreendimentos, que é a incorporadora do Village Itaparica, que fica na ilha de Itaparica, na Bahia. Pegando a carona no que o Toninho falou, o nosso projeto ele começou em 2020, quando nós compramos a antiga área do Clube Med. E como isso aconteceu durante a pandemia, nós tivemos muito tempo para poder montar um planejamento realmente de ponta, um planejamento profissional. E nós acabamos seguindo exatamente a cartilha do Toninho, que ele acabou de colocar para a gente. Nós não éramos desse mercado, nós éramos entrantes, não tínhamos experiência em multipropriedade, então para que a gente pudesse fazer um planejamento profissional, a gente procurou se cercar dos melhores profissionais do mercado. Eu posso aqui destacar, por exemplo, o Francisco Neto, que foi nosso conselheiro por 3 anos, a doutora Márcia Rezec, que nos apoia até hoje. Ou seja, uma contribuição extremamente importante para que a gente pudesse entrar nesse segmento sem cometer erros básicos que são muito comuns. O projeto de multipropriedade, ele é um projeto que, num primeiro momento, ele te atrai por uma questão puramente financeira, né? É um valor de metro quadrado extremamente generoso. Então, isso faz com que muita gente se aventure nesse mundo e não entenda as armadilhas que esse projeto traz. A gente tem riscos com construção, licenciamento, a venda é extremamente complexa e a questão de funding, ainda mais hoje, com esse custo financeiro altíssimo, é um grande problema. Então, quando a gente começou o projeto, a gente montou um time multifuncional e de propósito, sem experiência em multipropriedade, justamente para que a gente pudesse ter esse mix, da gente ter o profissional, o especialista, e a gente poder ouvir o que ele tinha a dizer e a gente poder, contra-argumentar e tentar montar um modelo de negócio com a nossa cara. E as coisas deram muito certo. Falando um pouco do início do projeto, a primeira coisa que a gente fez foi contratar uma pesquisa. Na verdade, nós fizemos 2 pesquisas. E essas pesquisas acabaram confirmando o que a gente já imaginava, que existia um recall muito forte por parte da população baiana
em relação ao Clube Med. O Clube Med era um oásis dentro da ilha de Taparica. A maioria da população sabia que ele existia, mas eles não tinham acesso por conta de uma diária extremamente cara. Todo mundo sabe aqui que o Clube Med não é para qualquer um. Então, toda a nossa campanha, todo o nosso estudo se baseou exatamente nesse recall. E quando a gente fez a pesquisa de mercado, isso foi confirmado. Então, mais para frente eu conto um pouco mais de detalhes desse projeto para vocês. Maravilha, obrigada. Danilo, super conhecido também, Danilo Samezima, tem hoje operações tanto de multipropriedade quanto de Vacation Club, né? E fala pra gente, Danilo, como que foi a estruturação desses produtos, como que está o desenrolar desses produtos, o que vocês acreditaram para fazer de um jeito em um lugar ou por que saiu de outro jeito no outro lugar? Boa tarde, pessoal. Primeiro agradecer a DIT, agradecer vocês que estão aqui também, né? Já está no finalzinho da tarde. Eu sou Danilo Samezima, sou sócio e CEO da Proxy e da Oceanic Empreendimentos. Então a gente tem empreendimentos tanto em direito de uso quanto em multipropriedade, né? A gente tem Penha, direito de uso, e tem o Jangal das Araucárias, junto com a Gabriela aqui, com a família, com a Rede Swan, que é em multipropriedade. O Jangal das Araucárias é um hotel boutique, que foi 3 vezes premiado como um dos melhores em multipropriedade no Brasil. Então a gente dentro de casa tem esses 2 produtos diferentes, e a gente também, para terceiros, a gente também acaba fazendo o relacionamento com o cliente, o BPO financeiro, para outros 3 projetos que a gente não faz parte ali da sociedade. Então, eu costumo dizer que o Brasil é muito abençoado nessa questão do produto imobiliário turístico, né? A gente veio já de uma expertise muito grande, o Toninho foi um dos precursores aqui no modelo de vendas, a estruturação de vendas estava muito carimbada. Hoje o mercado só existe por conta dessa padronização que a Saúde também ao longo do tempo veio desenvolvendo, aperfeiçoando do modelo que a gente aprendeu da América Latina, mas o grande mercado que a gente olhou e começou a desenvolver aqui foi o mercado americano, que é o maior mercado do Brasil. Então a gente tem essa vantagem de que os produtos nasceram já com a modelagem com que a gente entendia do esqueleto ideal, seja no direito de uso, seja na multipropriedade, semanas fixas, semanas rotativas. Então, a gente errou pouco nessa questão de estrutura de modelagem de produto. O produto no Brasil, ele não nasceu semana queixo duro, que a gente brincava lá atrás, né? A gente já nasceu com semanas rotativas, semanas flexíveis. Então, tudo isso, a gente herdou isso do conhecimento que veio de fora. Então, assim, graças a essas consultorias, TC Brasil, o Clóvis que está aqui, Saúde, então, a gente herdou muita coisa boa que já existia lá fora para o Brasil e implantamos, né? Que foi o começo do timeshare. Eu acho que o timeshare só teve um grande sucesso por conta dessa expertise e dos grandes players que vieram. Logo, no segundo ciclo, é o ciclo da multipropriedade, que aí sim, o Zubaran também mais cedo comentou, né? A multipropriedade nasceu com uma cara mais de imobiliário do que a hospitalidade que tinha o timeshare. Então, mas ainda assim, mesmo tendo esse viés imobiliário, de uma forma ainda bastante amadora, houve ainda um conceito do que entregar para o cliente, né? A gente, quando lançou essa multipropriedade no Brasil, ela já nasceu também com esse desejo de democratizar, de o cliente ter a flexibilidade de usar outros destinos, ter a intercambiadora já dentro da lei da multipropriedade. Então, o nosso produto, ele não é um produto ruim. De fato, agora que o mercado vai amadurecendo, a gente vai entendendo que esse produto precisa se sofisticar, se aperfeiçoar. Eu sempre brinco que o nosso mercado ainda é um mercado jovem, não é um mercado maduro. A gente está amadurecendo, esse mercado é um mercado novo e esses produtos eu entendo que vai aperfeiçoando, a gente vai batendo esse papo aqui dessa construção desse produto que eu entendo que a gente está nessa fase de crescimento ainda, tá? Então tem algumas coisas que o produto já contemplava perfeitos, assim, o esqueleto que já existia, mas agora a gente vendo as dores da operação, as dores da comercialização, o aumento do custo, a gente vai aperfeiçoando isso e é o que a gente vai bater um papo aqui dessa evolução do produto. Pessoal, em cerca de 30 anos, né, de bastante atuação no timeshare, metade disso já
também para multipropriedade, quase acho que metade disso, eu não tenho certeza do tempo, mas acho que estamos falando aí de 14, 13 anos de multipropriedade. No tema da nossa palestra fala sobre como ter um produto atrativo em relação a ticket, né? Um ticket também atrativo, e hoje a gente estava conversando sobre isso um pouco mais cedo, o Danilo falou, na pesquisa do Caio, teve né, a gente teve o fato de que agora produtos de 2 semanas são 2 e 1 semana, já há algum tempo isso vem se desenrolando, produtos de 4 semanas ficaram para trás, mas com um ticket médio de 78 mil, ainda para um público classe média, que a gente fala de classe B menos, por aí, B+, que tem uma renda de 15 mil. Como 15, 12 mil, mais ou menos, né? Como que hoje vocês veem a modelagem desses produtos para esse público, para ter também a atratividade de quem aspira ir para o Village Taparica, né, o antigo Clube Média, ou para o empreendimento de Penha, ou para algum dos empreendimentos, né, que o Toninho também desenvolve, como a Aparecida, né, aqui do norte perto, ou Ipioca e Maceió. Como desenvolver essa atratividade de ticket, ao mesmo tempo ter a palavra, que acho que está ali, rentabilidade. Na verdade, assim, a Aparecida, falando de multipropriedade, né, no projeto de Aparecida, são 700 quartos, é um projeto de uma envergadura muito grande. O ticket médio de uma multipropriedade, ele é lastreado pelo padrão construtivo, pelo custo de metro quadrado de obra, de equipamentos. Então, e entregar experiência também custa dinheiro. Então, aí você tem que pensar muito bem quem é teu público. Se você faz uma pesquisa de mercado, você já identificou quem é teu público. Se você identificou quem é teu público, você já sabe qual o poder de compra desse teu público. Aí você não pode errar a mão no projeto, né? Eu não posso querer entregar para um público que pode pagar um ticket médio de X, querer entregar um projeto de um padrão XYZ. Então, errar a mão aí realmente é complicado. Então, o ticket médio de 70 mil, você está falando aí de 2 semanas. Né? Você está falando na semana a 30, 35 mil. Não é tão caro assim, mas depende muito de que tipo de projeto você vai querer entregar. Então, acho que esse descasamento que não pode acontecer. Eu identifiquei que eu tenho... exemplo Aparecida. A gente já identificou, são mais de 13 milhões de visitantes ano. Eu sei qual é o público, porque lá nós temos uma pesquisa do santuário, que tem todas as informações. Então, não posso desenvolver um produto que fique muito além do poder de compra do público que eu tenho ali. Então, esse é o grande ponto. Quando você Qual que é a desenvolve, faixa que você tem lá? lá nós somos classe? uma faixa quem vê de fora acha que é classe baixa, e não é. Metade desse público é uma classe média. Ok. Entendeu? Então, isso é já identificado. O Caio fez estudo também, Caio Calfá. Então, mas aí que no desenvolvimento de produto, nós olhamos muito isso. Qual é o destino desse empreendimento? Qual é o público desse destino? Para quem eu quero, que público que eu quero atingir? Eu tenho que desenvolver um produto adequado para o destino que eu quero trabalhar e para o público que frequenta aquele destino e para o público que eu quero atingir. E é um público mais nacional ou regional? É nacional. Nacional. E o de vocês, o que vocês podem dizer? No nosso caso, né, exatamente, mais uma vez, como o Toninho falou, né, a pesquisa ela trouxe muitas informações para a gente. Né? Então, o que a gente definiu? A gente tinha uma limitação. Né? O Clube Média ele foi construído no passado, há 60 anos atrás, 50 anos atrás, sobre um lago ou rio. Então, nós tínhamos uma restrição de construção. Nós teríamos que seguir exatamente a mesma sombra do antigo Clube Média, por questões ambientais. Né? Então, a gente ali teve uma ideia de quantos quartos nós conseguiríamos fazer. Com base na pesquisa de mercado, a gente percebeu que existia espaço para um produto
top para público A e também tinha muito espaço para o público B, classe média. Então, o que a gente fez? Num planejamento que foi muito bem executado, né, a gente disponibilizou produtos, por exemplo, de 132 metros quadrados, de 2, 3 semanas, média, alta e super alta, produto caríssimo, hoje quase R$200 mil. E nós fizemos produtos de entrada de 44 metros quadrados e no meio nós colocamos produtos de 88 metros quadrados, que poderiam tanto atender a classe alta, como poderiam também atender a classe média. Só que a gente fez de uma maneira que virou um Lego. Dependendo do comportamento da venda, nós poderíamos mudar a configuração dos apartamentos. E foi exatamente o que aconteceu, ou seja, houve uma procura muito maior pelos produtos da classe média e uma procura menor do que a gente tinha estimado para a classe A, mas a gente conseguiu acertar isso em termos de projeto, né? Inclusive a gente até já começou a construir, e nessa primeira fase que a gente está entregando daqui a alguns meses, a gente já tem 90% vendido. Legal, né? A gente ouvir aqui do Evandro essa percepção rápida deles como desenvolvedores na mudança, né? Nesse Lego, como ele colocou, de produtos, né? Para classe A, para classe B. E aí a gente faz aqui, pega um gancho da fala da Chaúde. De fato, quando a gente olha a pesquisa lá de fora, a AIDA mostra que o valor médio do produto americano é $24 mil, né? Só que quando a gente puxa qual é a renda média desse americano, não estou nem falando aqui, não estou entrando no mérito do perfil de férias do americano. Tá? Eu estou falando renda e o quanto é o comprometimento de renda dele em relação ao produto médio nos Estados Unidos. Então a gente está falando $24 mil, uma classe média nos Estados Unidos vai comprometer 0,20, 0,25, no máximo 0,3 da capacidade da renda dele anual. Quando a gente olha essa última pesquisa do Caio, que o valor médio nosso é R$78 mil, para a nossa classe média, olha a discrepância que é o comprometimento da renda do nosso produto versus a renda média desse brasileiro de classe média. Então, para mim está muito nítido juntando aqui essa pesquisa que temos lá fora, a pesquisa do Caio, a fala do Evandro que tem um produto belíssimo, que na pesquisa identificava público A e B e no dia a dia percebeu que o público B absorve melhor esse produto. Eu coloco aqui que eu acho que a gente, em alguma parte nisso, nós erramos no produto. Eu acho que o nosso preço, baseado na renda do brasileiro, eu acho que a gente errou a mão. Tá? Para mim está claro isso. Né? E vai de encontro também a questão do produto. Né? Esse produto, cada vez mais, tem os seus nichos, mas a dificuldade, o custo de vendas disso, ainda não conseguimos encontrar no Brasil. Essa é uma grande dificuldade para modelar esses produtos de um ticket mais alto, de um perfil mais alto. Todos esses comercializadores, todos esses desenvolvedores no Brasil, eu acho que está nessa fase de entender e desenvolver esse produto. Esse produto, como o Evandro falou, no Village da Parica, eles conseguiram fazer, porque já pensaram nisso. Mas muitos projetos que nasceram já pensando num high-end, numa classe um pouco mais alta, a venda, eu entendo que hoje no Brasil é um grande desafio. Tá? Então, essa modelagem que eu acho que a gente vai ajustando como eles ajustaram aqui. Né? Então, a gente sempre focou num produto de acesso, um produto aspiracional, e aí vai muito de encontro com o que a gente está debatendo aqui. Né? A sustentabilidade desse negócio não é só tijolo, é a experiência de entregar. Qual que é o valor dessa experiência de entregar? Tudo tem um custo, né? Mas precisa acontecer de fato. Então, a multipropriedade, eu costumo dizer, a gente acertou em vários pontos, mas quando a gente pega os grandes cases de timeshare, que foi o precursor disso, já tinha uma experiência fantástica, Rio Quente Beach Park, Itauá, Enotel, já tem uma experiência muito boa para o cliente comprar o Vacation Club. E quando a gente foi para a multipropriedade, não tinha isso. Né? A gente não tinha nenhuma entrega, não tinha nenhum grande player que estava com essa entrega realizada. Então a gente vendeu muito sonho. Então, essa construção de produto que é a nossa dor hoje. Vendemos sonho lá atrás para um grande público, a multipropriedade vendeu como nunca e a entrega não foi
naquilo que o cliente esperava que seja, que eram esses grandes players que entregavam o Vacation Club. Então, agora é a hora da gente, nesse debate aqui, colocar o que a gente tem de dificuldade e falar, pô, o nosso produto, a gente acertou em várias coisas, mas nesses pontos estão errados, e o que a gente precisa fazer aqui como desenvolvedor para que a gente aumente a régua, aumente a percepção do cliente. A percepção do cliente no nosso mercado, infelizmente, hoje é ruim. Tá? Infelizmente, a multipropriedade para o cliente final, muitos praças do cliente é multipropriedade? Pô, não quero ver. Então, isso aqui é um item importante para a gente desenvolver produtos onde o cliente fala, opa, essas entregas que estão acontecendo, esse produto é legal, eu tenho orgulho de ter esse produto e vale a pena. Esse é o grande desafio nosso aqui como desenvolvedores, como player do mercado. Eu acho que também uma coisa que, falando em erros, né, da multipropriedade, é quando você cria um produto e você não traz o operador desde o início. E você simplesmente cria um produto da sua cabeça, traz lá um arquiteto, só que você vai lá e fala, quanto vai ser a taxa de condomínio? Vai ser 180. Tá, 180 baseado em quê? Não, acho que 180 dá. Aí você começa a vender. Aí você vai lá e coloca churrasqueira na varanda gourmet, com churrasqueira. Aí você coloca uma série de coisas. Para vender é lindo. Pô, o vendedor usar aquilo como argumento. Só que quando você entrega, quando a operadora entra para operar aquilo, aí que você começa a descobrir todos os erros que você cometeu. Como que é para uma camareira limpar a grelha de uma churrasqueira que o cara ficou queimando carne ali uma semana? Como que é limpar a gordura que cai no piso daquela varanda gourmet? Nós fomos os primeiros a vender um produto de alto padrão, casas de 400 metros quadrados, 4 suítes de empregada, área gourmet, piscina em terreno de 1.000 metros, lá em Sauípe. Vendemos 25 casas para o Odebrecht. De Fournier, André Sá, projetos maravilhosos. Mas a gente precisava, no final, descobrimos que nós precisávamos de 6 camareiras para fazer check-in, check-out. O cara saía domingo, meio-dia, só que ele se sente dono, ele nunca sai meio-dia, aí ele atrasa. Imagina para você preparar uma casa de 400 metros quadrados para o próximo proprietário que vai entrar. A gente colocou às 18 horas e você tinha que correr que nem um maluco para preparar essa casa para o cliente entrar às 18 horas. Então, a gente cometeu muitos erros em multipropriedade, criando produtos maravilhosos no papel. Para vender. Para vender. Para vender. Só que, operacionalmente falando, quando a operadora entra, como que ela vai entregar uma experiência boa com um produto que ela não foi envolvida desde o início, ela não participou, e ela vai ter que se virar com aquilo que foi prometido. E aí tudo que foi prometido vai cair nas costas da operação. Me prometeram isso, e não está funcionando. Então, um dos grandes erros da multipropriedade é isso, é o processo de venda, onde você promete coisas que você não vai entregar. Você faz um projeto onde a operação vai ter muita dificuldade para operar e para entregar tudo que você prometeu na venda. E aí, a diferença para o produto de direito de uso é que você já faz um produto para um hotel, um resort que já opera. Ou seja, ele já opera, ele já entrega uma experiência e você faz a grande parte das vendas para o hóspede que já estava hospedado naquele hotel. Então, a diferença é gritante. E o pessoal da incorporação, que quando os condos foram brecados pela CVM, eles viraram todo o canhão deles para o nosso lado e entraram em multipropriedade, eram simplesmente incorporadores convencionais, que vieram para fazer multipropriedade, atraídos por um VGV, né, um metro quadrado 4 vezes mais, astronômico, mas eles não tinham a mínima noção da operação. Depois contratava uma operadora que aí todos os problemas que nós já sabemos que aconteceram e estão acontecendo até hoje no mercado. Restaurante que não cabe todos os hóspedes, recepção que não comporta,
quantidade de elevadores que não comporta e o cara fica esperando. É uma série de erros que eu acho que é normal em qualquer negócio, né? A falta de experiência e conhecimento te leva a cometer alguns erros, mas acho que isso agora, com o passar do tempo, vão sendo cada vez menores. É isso que eu ia falar. Assim, quando a gente olha para o mercado lá atrás, 2014, 2013, quando esses produtos foram lançados, cometer esse tipo de erro na modelagem do produto imobiliário, hoteleiro, físico ali, e também produto uso de semanas, etc., era um momento. O momento agora, 15 anos, 12 anos depois, eu acho que não faz muito sentido errar mais do que muita gente já viveu. Só que a experiência é meio farol voltado para trás, né? Não ilumina o futuro, ainda mais a experiência do outro. A gente olha lá, errou, não, mas comigo vai ser diferente. Existe ainda um pouco desse pensamento que eu vou dar conta, que eu vou fazer, que eu vou isso. E vender sonho, para realizar o sonho, é de fato muito difícil. Quando a gente vende algo para ser entregado, falando especialmente da multipropriedade. Só que eu tenho visto que, e há alguns anos eu venho falando nesse sentido, em que o casamento perfeito que a gente consegue ver totalmente hoje, é que quem vendeu multipropriedade já entregou e o uso não está essa Coca-Cola toda. Quando eu digo uso, eu digo, além de mais gente colocando no pool do que propriamente usando, ou fazendo intercâmbio, por exemplo, que é essencial, eu acho, no meu ponto de vista, ter intercambiadora, você poder ter múltiplos destinos, porque por mais maravilhoso que seja o destino, ninguém quer ir só para um lugar, mas quando você faz o casamento do pós-entrega com o timeshare ou com... e a gente estava falando sobre vamos dizer, esse uso indevido da palavra, né? Tudo é tempo compartilhado. Multipropriedade é tempo compartilhado, timeshare, que a gente fala, ou vacation club é tempo compartilhado, fractional é tempo compartilhado, Uber é tempo compartilhado, porque é o compartilhamento de um mesmo bem por diversas pessoas, pagando somente o que vai utilizar. Beleza. Quando a gente entrega uma multipropriedade e aí tem o não uso ou tem o baixo uso, o casamento com o timeshare, como vocês veem isso como parte desse momento que a gente está agora já de entrega de muitos empreendimentos? Olha, você falou tudo, né? É tempo compartilhado, né? E é muito importante a venda desse conceito para os clientes, porque quando o cliente entende que ele, comprando uma pequena fração, ele vai ter acesso a um empreendimento de ponta, uma coisa que ele dificilmente teria acesso, o cara se encanta. É muito engraçado, nas nossas salas de venda, às vezes a gente termina lá a exposição do liner, né? Chega no closer, e o cliente ele olha aquela prestação e ele fala assim, eu quero muito, mas eu não tenho condição financeira para comprar. E quando a gente percebe esse tipo de situação, a gente evita a venda, porque o distrato é uma questão muito danosa para a gente, custa muito caro e traz um desgaste também muito grande para o empreendimento como um todo, né? E outra coisa importante é essa questão do tempo compartilhado, ele permite que você possa fazer uma entrega muito acima da média. No caso do nosso projeto, como a gente na pesquisa identificou que o nosso público seria basicamente de baianos, então a gente teve o cuidado, inclusive, de contratar um arquiteto baiano para que houvesse essa identificação com o nosso público consumidor e, além disso, contratamos um especialista em hotelaria para apoiar esse arquiteto, que é o Sidney Quintela, porque a gente tinha exatamente esse receio que o Toninho colocou de quando a gente construir, não atender a operação. E mesmo tendo esse cuidado todo, quando a gente contratou a Livar, antes de iniciar a construção, identificamos vários pontos, vários problemas que a gente teve que corrigir projeto, fazer uma série de mudanças. Mas eu destaco que realmente o grande lance da multipropriedade, do timeshare, do tempo compartilhado, é você poder democratizar, né, a oportunidade das pessoas de usufruir de uma coisa muito melhor, com um custo muito mais interessante. Na modelagem de produto, quando a gente fala multipropriedade ou timeshare, isso há 10, 15 anos atrás, a gente sempre acreditava que a multipropriedade tinha essa vantagem da escritura, né?
A gente falava, pô, a multipropriedade cresceu por conta da escritura. O brasileiro é patrimonialista. Isso hoje eu já entendo que não é uma realidade. Pelo menos no meu caso, na minha visão, seja timeshare ou seja multipropriedade, a eficiência de vendas é igual. Eu tenho salas de vendas que trabalham os dois produtos. Eu trabalho na mesma sala, timeshare e multipropriedade. O direito de uso timeshare não é empecilho, não ter escritura não é empecilho para venda, não é objeção de vendas. Tá? Então, isso a gente vinha numa construção, vinha nesse pré-conceito de que a escritura era benéfica para o produto, para a venda do produto. E hoje, pelo menos no nosso caso, a gente não identificou isso mais. Mas é uma quebra de paradigma. Né? Então, essa construção de produto, seja multipropriedade ou seja direito de uso, no fim do dia é o benefício que você está entregando para o cliente, o custo-benefício, a lógica financeira do cliente para comprar na mesa, né? A técnica de vendas da urgência que sempre tem que ter. A gente entende que é desse jeito que funciona, tanto no mercado do Brasil quanto no mercado americano, que é mais maduro, mas também a questão da escritura ou não para a gente ter impactado pouco. O que eu desenho como modelagem de produto é sempre um produto de acesso, tá? Seja para uma classe mais baixa, uma classe mais alta, mas é um produto de acesso. Tá? Os produtos eu não consegui ver ainda um produto assim que seja exclusivo. Tá? Tem muita gente fazendo esses produtos exclusivos, mas ainda para mim, a grande massa, o brasileiro ainda quer o acesso. Essa exclusividade é restrita a um nicho pequeno. Na verdade, assim, a gente até acha engraçado, né? Porque nós estamos inseridos dentro da indústria do tempo compartilhado, ou seja, do timeshare. O timeshare, ele tem 3 vertentes de produto. O direito de uso simples, o direito de uso real escriturado e o direito de escritura à incorporação imobiliária. Todos eles são tempo compartilhado. Por quê? Você fazer uso de um produto ou serviço compartilhado com outros proprietários. Então, tudo. Eu achava até engraçado o pessoal da multipropriedade quando fala timeshare, esses caras estão malucos, essas coisas nascem em Goiânia. Olha, tem uma, assim, ainda bem que nasce em Goiânia, exatamente. Ainda bem. Mas eu achava engraçado, porque tudo é a mesma coisa. O que difere é o instrumento jurídico. Uma coisa é uma incorporação imobiliária que é um produto escriturado, outra coisa é um direito de uso real escriturado, que não é uma propriedade, e o direito de uso normal, entendeu? Então, na verdade, para mim é tudo a mesma coisa. E o timeshare americano, o tradicional, ele é escriturado. Então por que você vai falar que a multipropriedade escriturada não é timeshare, sendo que o timeshare americano ele é escriturado? Salvo alguns agora com um clube vacacional, né, esses clubes de benefício, e a Disney, que já vende há muitos anos o direito de uso. Né? Foi o primeiro a ter autorização nos Estados Unidos a vender direito de uso e não escritura. Porque são donos do condado, Lake Buena Vista, são donos da polícia lá, são donos de tudo. Então é diferente, mas é escriturado. Né? Lá é escriturado, você compra uma semana, é escriturada. A Adriana já chegou até a comprar. Ou foi... Eu tenho. Tem, então. Então esse é um ponto. E a questão de estruturação de produto, tem sim, como nós já falamos aqui, algumas armadilhas que a gente já aprendeu com o tempo, né, que a gente precisa realmente ir neutralizando essas coisas para o mercado continuar evoluindo, para a gente poder ter uma satisfação do cliente mais alta, a gente conseguir atender né, moldando os produtos de forma correta, né, vendendo da forma correta, não criando expectativa nas pessoas daquilo que você não vai entregar. E é um trabalho nosso aqui de chão de fábrica, de sala de vendas. Nas mesas daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo prometido, porque tudo vai cair nas nossas costas depois, porque vai ter que ser entregue. O cliente, né, você criou uma expectativa, o cliente vai cobrar isso. E no timeshare a gente tem, quem trabalha com produto de pontos, sabe do que eu vou falar. Você cria um produto de pontos, você cria um vacation club dentro da estrutura hoteleira ali, do resort, e você tem uma guerra ali dentro com o seu departamento comercial da hotelaria convencional,
que dormem com o apartamento vazio, não libera apartamento para você e você tem fila de espera do teu clube de férias, do teu Vacation Club. Surreal, né? Não, é surreal. E isso é uma falta de sinergia que você tem que neutralizar. Porque você tem gente do teu Vacation Club querendo utilizar, solicitando utilização, e você tem que implorar por espaço para o departamento comercial da hotelaria, que não libera, porque diz que vai vender. Se você puxar um histórico dos últimos 3, 4 anos, ele nunca vendeu tudo naquela época, mas nessa agora ele jura que ele vai vender e não te libera. E aí existe um agravante, que você vai buscar parcerias fora. Né? Você busca parceria com outros hotéis para você poder colocar teu cliente para usar. Isso é um agravante no teu custo do Vacation Club, porque aí você tem saída de caixa. Aquele dinheiro que mudaria de centro de custo, sairia do centro de custo do Vacation Club, como pagamento da hospedagem para a hotelaria do seu próprio resort, você vai pegar esse dinheiro e vai pagar a hotelaria fora, para atender o teu cliente, para não ter um cancelamento, para o problema não ser maior ainda, porque se você tem cancelamento, você vai ter que ter devolução, a devolução vai ser muito maior. Então, é um ciclo, hoje, do timeshare no Brasil, que precisa ser neutralizado. E isso tem que ser feito dentro do próprio empreendimento. É o entendimento dentro da própria corporação que tem que mudar. Porque você fica segurando apartamento porque você acha que o teu departamento comercial vai vender, o departamento comercial não vai vender, e eu vou ficar com uma fila de espera que depois vai solicitar cancelamento porque não conseguiu usar. Então esse é um grande problema do timeshare no Brasil. Eu tenho um produto de cota em Olímpia que eu uso todo ano com os meus filhos, que eu prefiro a estruturação de tabela rotativa da multipropriedade e do fracionado, porque não tem essa discussão. Eu tenho lá garantido, esse ano eu já vou e já decido o que eu vou fazer com as minhas semanas do ano seguinte, já marco, se eu vou usar, eu já marco o que eu vou usar, se eu não vou usar, quero deixar no pool, eu já falo que eu quero deixar no pool, ou se eu falo, não, põe na RCI que eu vou intercambiar, como eu acabei de voltar agora de Orlando, 15 dias, num puta de um resort, do Hilton, um apartamento gigantesco, 3 suítes, e vou usar, e não tem problema de disponibilidade, porque eu sei que o desenho de produto da tabela rotativa me garante. Todo ano eu tenho garantido as minhas 2 semanas. E pela minha prioridade eu vou lá e escolho o que eu quero fazer. Num produto de timeshare, de pontos, você tem essa questão. Você solicita, vai ver se tem disponibilidade, aí não tem, e fica aquela briga interna do departamento de reservas do Vacation Club com a departamento de reservas da hotelaria, que não determina, não bloqueia um allotment que suporta a carteira que o timeshare tem. Então, tem empreendimentos que trabalham de uma forma muito séria, muito correta, que os problemas são mínimos, só que tem empreendimentos que a hotelaria não compra a ideia do tempo compartilhado, não entende e tem raiva de quem entende, e você tem essa luta eterna de um departamento contra o outro, e quem paga o pato? O cliente. Então esse é um grande problema que nós temos hoje no Vacation Club. Pessoal, só alertando, a gente está entrando na reta final, para quem quiser mandar pergunta, está à disposição. Entendo que esse produto, seja multipropriedade ou timeshare, ele é multidisciplinar, né? Ele precisa tanto do aspecto arquitetônico, o aspecto de projeto, no projeto hospitalidade, né? Porque a Gabriela está aqui, nossa sócia. A gente tem orgulho, sim, de ter um empreendimento com uma hospitalidade diferenciada. Por que ela nasceu assim lá, né? O Jangal, ele tem uma hospitalidade diferenciada porque ela não nasceu com cabeça dessa multipropriedade que a gente vem construindo ao longo dos últimos anos, né? Quando eu estive pela primeira vez no Jangal, eu falei, opa, isso é multipropriedade? E olha que a gente está no multipropriedade há muito tempo, mas isso é uma construção do que a gente entende hoje que esse produto, seja timeshare ou seja multipropriedade, tem
tem que ter essa âncora da hospitalidade na essência, né? Da Gabriela está lá entender qual que é a experiência que o cliente vai ter, não só o tijolo, mas tudo que vai oferecer. Então, esse produto, entendo que sempre vai ser um multidisciplinar, e para quem está desenvolvendo esse produto, é no D0 conectar essas unidades de negócio, seja arquitetônico, seja projeto, seja jurídico, seja a parte da hospitalidade, para que o produto saia de uma forma mais correta. Então, o mercado hoje, eu vejo que, diante da crise de identidade que tivemos da multipropriedade, a gente está numa fase de todo mundo está se reinventando, seja no direito de uso, seja em assinatura, seja mesmo sendo multipropriedade ou mesmo sendo direito de uso, mudando o nome, mas já é um benefício, já é um outro produto que vai tomando corpo, vai criando um DNA de um produto melhor, né? Então, essa fase nossa do Brasil, eu entendo que essa modelagem do nosso produto, eu tenho visto muita gente. Eu conversei com o pessoal aqui ontem e hoje, o pessoal, não, mas o meu produto é assinatura, meu produto chama Premium, chama Signature. A gente só falava de Vacation Club lá atrás, né? Então, todo mundo está se reinventando, e essa reinvenção, eu acho que a gente está num patamar de aprendizado, mas que vai melhorar o produto. Esse produto cada vez mais está sendo melhorado. A vantagem como o Evandro colocou, já criou um produto que dava para se adaptar, né? E mesmo que não dá para se adaptar, mas conectando gente boa, empresas boas, parceiros que entendem nesse negócio, para vir melhorando esse produto no ponto de vista do cliente, né? No fim do dia, a percepção não é a minha de desenvolvedor, não é do operador, é do cliente que tem que ser melhorada. Então, eu entendo que a gente está nessa fase, e eu fico feliz, né? Porque a gente conseguiu entender na essência que esse produto de multipropriedade, que foi o boom desse negócio, né? Que a gente falava de escritura, desse modelo, a gente está nessa fase de transição que é benéfica para o mercado. Eu queria falar um ponto sobre a questão de escritura. Eu não tenho dado formal, mas eu acho que não chega a 5% quem escriturou algum contrato, né? Assim, a gente lá atrás acreditou nessa aspiração, trabalhou muito tempo essa aspiração, porque era um diferencial, sem dúvida, e era para resolver a questão do estoque que existia dos empreendimentos de condotel ou de flats ou apartamentos integrais que eram vendidos em destinos turísticos, e teve seu papel, sim, teve seu papel de diferencial por essa aspiração patrimonial. A gente enchia a boca para falar de deixar de herança, né? Hoje, e o dinamismo que a vida vem tendo a cada vez mais, a gente hoje é caçador de novidades, né? Você falar com alguém hoje, você soube tal coisa, a pessoa não sabe, é quase um ET, né? Ela tem que ter sabido já. Como que você não sabe que aconteceu há 2 horas atrás uma coisa lá na Lituânia, né? Não, né? Tem que saber o que aconteceu lá no outro mundo, né? Mas a gente, com essa caça de novidades, a gente também tem que dar a mão à palmatória do quanto essa aspiração não se confirmou. Hoje, se a gente falar de um produto mesmo de multipropriedade, vou usar esse nome para poder mostrar que é um produto escriturado, se tiver um tempo determinado, também vai ter aspiração, certo? A escritura era muito mais para ancorar produtos não construídos, porque o timeshare precisa estar construído, ainda vale isso, né? Isso é válido, apesar de alguns não aplicarem, é o que determina o produto timeshare. Ele precisa ter um uso imediato. Danilo até falou disso mais cedo com a gente, sobre essa questão, como eles adotaram medidas para se proteger e fazer o que tem que ser feito, fazer o correto. Mas produto precisa ser montado e desenvolvido individualmente por região, por produto, por aspiração, por pesquisas, e sem dúvida não funcionará copia e cola de lugar nenhum. Acho que, para mim, a mensagem que a gente pode trazer desse painel e falar com vocês é de que personifique o seu produto de acordo com o que você tem na mão. Se você tem um terreno, uma aspiração, num lugar ainda não turístico, que tipo de produto pode ser desenhado, que tamanho de empreendimento cabe. Às vezes não é começando com 400 unidades, às vezes provavelmente não é começando, mesmo que faseado, provavelmente não é abrindo
3, 4, 5 salas, porque isso vai custar pra caramba. Busque se informar ou contratar também pessoas que estão no segmento. Não estou falando só de consultoria, não. Estou falando de todas as áreas, jurídico e arquitetura, todas as áreas de desenvolvimento, para essa modelagem ter lastro na venda, porque se não vender, não dá. Todos nós trabalhamos aqui, você pode ser arquiteto, você pode ser da área do marketing, de qualquer área que você for, do pós-vendas, todos nós aqui trabalhamos com vendas. Se não vender, acabou o produto para todo mundo, o emprego de todo mundo. Então, o produto na concepção faz diferença se ele não for bem modelado. Exatamente. E assim, eu acho que dentro disso, tudo, principalmente no nosso negócio de tempo compartilhado, tudo se resume em hospitalidade, na entrega, né, naquilo que você proporciona para o teu cliente. Porque quando você pega o teu dinheiro, você investe o teu dinheiro e constrói um hotel e bota esse hotel para funcionar e você bota lá alguém para operar ou você opera, o risco é todo seu. Todo seu. Se der errado, se você não tiver ocupação, aí se você vai fechar esse hotel, vai transformar em apartamento, você vai vender, isso é problema seu. Quando você entra num negócio onde você capta dinheiro de terceiros para construir um empreendimento, você precisa realmente entregar mais do que você prometeu. E hospitalidade é tudo. Senão, o negócio ele não tem identidade, ele não tem vida, ele fica uma coisa fria. E o cliente lá, no momento da venda, onde ele é importante, porque você traz o cliente, você fala tudo, quando ele chega para usar, ele é um nada. Ele é um nada, aquela coisa fria, aquele hotel frio, aquela coisa... Ele se sente um nada. E isso é muito ruim para o nosso negócio. Então eu acho que a gente precisa realmente estruturar produtos com todos os envolvidos, desde o início. Tudo tem que se comunicar, tudo tem que se conversar, tudo, porque uma coisa está interligada à outra. E no final tudo vai refletir na experiência do cliente. Um dos pilares mais importantes do nosso projeto, da fase de planejamento, foi no marketing. Por quê? Todo projeto bem sucedido ele precisa ter um storytelling bem feito. No nosso caso, esse storytelling ele se superou, ele acabou se tornando um propósito. E que propósito era esse? Era da gente resgatar um destino que praticamente tinha morrido com a saída do Clube Med. E a gente identificou essa identificação do baiano, né, com esse site. Outra coisa que a gente fez também, que foi muito importante, nós criamos uma área de ESG, muito relevante, onde uma parte importante da nossa verba de marketing foi investida em quê? Projetos de assistencialismo, educação, geração de emprego, profissionalização, cuidados da natureza e sempre focando na população da ilha, que é uma ilha muito carente. Então, por incrível que pareça, esse tipo de ação, ele tem um recall em termos de venda espetacular, porque isso acaba sendo reverberado na imprensa e acaba virando uma publicidade, né, informal. E isso nos trouxe muitas vantagens. Outra questão também que eu acho muito importante, é mais organizacional, é a seguinte: como a gente começou a empresa do zero, a gente teve um cuidado de criar dentro da empresa uma cultura orientada para a venda. O que isso significa, gente? Se você perguntar o que a minha empresa faz, eu vou responder que ela vende. Eu não vou dizer que ela é uma incorporadora. Porque uma incorporadora sem venda, ela não existe. Então, só para vocês terem uma noção de como a gente leva isso muito a sério, o nosso back-office fica no Rio de Janeiro e o empreendimento está na Bahia. A gente tem um programa onde todos os funcionários da empresa que não estão na Bahia, eles passam 4 dias por ano no empreendimento. 2 dias visitando as salas de venda, participando de todo o fluxo de venda, da esteira de venda, ele é captado, ele senta com o liner, fecha o negócio com o closer, às vezes a gente faz um mickey para fazer um barulho na sala, e depois ele vai para o site, onde ele vai ficar no nosso Beach Club, vai curtir o Beach Club, vai entender o empreendimento, vai ver a obra. Quando a gente cria essa cultura de venda, onde todo mundo trabalha focado em vender, é impressionante como as coisas fluem. Porque quando você vai nas empresas tradicionais, né, os burocratas sempre se acham os mais importantes. E na verdade não é, porque não adianta burocracia sem venda.
Então esse é um ponto que eu queria destacar com vocês, que faz muita diferença, porque todos os nossos processos ligados à venda têm prioridade sempre 0. Tem perguntas? Pode concluir. Legal o que você colocou aqui, Evandro. Assim, a gente que vem do mercado fala aqui é orientado para venda, e é um pouquinho também do que a gente que veio dessa escola, né, do Toninho, do Clóvis, de venda. A gente vende, né? Por isso que eu falo, quando a gente depara com um produto que não fomos nós que desenvolvemos, como é o caso ali do Jangal, porque eu falo, nossa, tudo que a gente vendeu lá está materializado num projeto que não foi concebido por nós do mercado, foi concebido por uma empresa que não era do mercado de multipropriedade ou direito de uso, foi por uma empresa que estava ligada à hospitalidade. Então, essa orientação para vendas é o que eu falo, esse mercado só chegou onde chegou hoje por conta da venda. Né? Por conta dessas consultorias, por conta dessa inteligência comercial que teve. A gente sempre está atrás, a parte administrativa financeira, que é da onde eu vim, é o que a gente sempre fica correndo atrás da venda. A gente sempre está um passo atrás da venda, seja na hospitalidade, seja no atendimento ao cliente, seja no relacionamento com credores, com funding. O mercado cresceu por conta da equipe de vendas, mas a gente atrás no administrativo financeiro está sempre um passo atrás, porque a gente está falando de um volume de contratos enorme, né? Cada apartamento tem 25, 52 proprietários ou clientes que têm esse produto. Então a gente sempre está correndo atrás dessa área de vendas. Não, acho que a gente já falou, né, praticamente tudo. Não sei se tem pergunta. Não, já fiz algumas perguntas e não chegou mais. Já tinha feito algumas perguntas, a gente estourou um pouquinho o nosso tempo. Acho que a gente pode encerrar, acho que todo mundo... eu estou à disposição, acho que todos nós estamos à disposição, posso falar em nome de todos. Tem nossos contatos aí? Tem nossos contatos para que a gente possa ajudá-los, para tirar dúvida, debater, aprender também, para que a gente cada vez mais acerte e não erre, né? Exato. Não errar não tem jeito, vamos errar, mas errar menos, né? Obrigada a todos, obrigado por estarem conosco no encerramento do primeiro dia do evento. É muito importante a presença de todos. Obrigada, Adite, e até ano que vem.